Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês com mais um bloco de gramática. Vamos continuar falando sobre regência verbal, só que agora eu vou começar a trabalhar com vocês com alguns verbos que são recorrentes em provas. Por que eles são recorrentes? São aqueles que trazem maior conflito, maior ambiguidade, maiores possibilidades, em que dependendo da preposição, você mudando, você altera o sentido do verbo. E, ao mesmo tempo, muda seus complementos. Então, vamos dar uma olhadinha nisso e vamos vendo aqui, através dessa dinâmica, qual é a melhor forma de trabalhar com isso. Então, vejam aqui, alguns verbos. Vamos pegar o primeiro verbo, que é o verbo chegar. Pessoal, olha só como eu tenho duas possibilidades. Eu posso chegar, né? Posso chegar a algum lugar. Se eu chego a algum lugar, é o meu destino. Se eu chego de algum lugar, deixa eu melhorar, né? É destino. Se eu chego de, é a minha origem. Tá bom? Então eu posso chegar a algum lugar, posso chegar de algum lugar. Quando eu digo em, pessoal, é porque eu estou dentro de um meio de transporte. Eu jamais poderia chegar em algum lugar. Eu chego em um automóvel, eu chego no trem, eu chego de trem, eu chego de avião. Mas eu nunca chego em algum lugar, isso é errado. Então vamos lá. Pedro chegou em Salvador. Não, gente. Quem chega a ou chega de. Então tá errado. Márcia chegou a Roma. Perfeito. Todos chegaram no último avião. Perfeito, é meio de transporte. Então tá correto. E chegaram de carro, também está correto, é meio de transporte, tá bom? Então isso daqui é o que a gente destaca, isso daqui não pode acontecer. O próximo verbo é o verbo ir. O verbo ir ele é um verbo bastante interessante. Por quê? Porque eu já até comentei com vocês, quando você vai para algum lugar, é definitivamente. Quando você vai a algum lugar, é temporariamente. Isso significa que se você diz que vai à Europa, você vai a passeio, você vai voltar, é temporariamente. Se você diz, eu vou para a Europa, você está deixando o nosso continente e está indo viver lá. E da mesma forma como nós vimos no outro, ir em ou ir de é também meio de transporte. Então, Paulo foi de ônibus, correto. Perfeito, não há problema com isso. Domingo fui em Curitiba. Olha o erro novamente aqui. Você vai a Curitiba. Paulo foi na charrete do amigo. Opa, meio de transporte, não importa que é charrete, está correto. E sábado vamos todos no cinema. Não, minha gente. Aqui é o em. Nós vamos ao cinema. Então está errado, não pode assim não. Morar. Pessoal, morar é dentro de algum lugar. Por isso que sempre você vai morar em algum lugar. Em uma casa, em uma rua, em uma praça, em uma cidade, não importa. Então vejam só, quando ele diz ele mora à Rua do Cais, está errado. O certo seria na. Então ele errou. Apartamento, cito a Avenida Paulista. Outro, isso daqui você encontra em formulário errado dessa maneira. É cito na. Você está morando. O cito funciona igual mora. Errou. João morava em Recife. Tá? Quem mora, mora em. Perfeito. Na rua tal. Ótimo. Esse daqui está certo. Tá? Morar em. Não tem problema. Tudo perfeito dentro desse contexto. O verbo pagar, nós até falamos, comentamos sobre ele já. Né? O verbo pagar, ele é um verbo com dupla transitividade. Eu pago algo a alguém. Então agora eu tenho de ver qual é o elemento que eu vou colocar para completar isso tudo. Vejam, tivemos dificuldades para pagar o empréstimo ou ao empréstimo. Pessoal, eu pago algo a alguém. Então aqui é de pagar o empréstimo. E já podemos pagar o banco ou ao banco agora que recebemos. Gente, partindo do pressuposto que nós não somos compradores de bancos, nós vamos pagar a conta. Então o banco é aquele que recebe. Então nós pagamos a ele, por isso nós pagamos ao banco. E a seguradora?
que ou a que pagamos o seguro? Quem paga, não paga algo, o seguro do carro, então está faltando pagar a alguém. Então, a que pagamos. Depois, ainda não paguei o dentista ou ao dentista? É ao dentista, não é? Eu não comprei um dentista para mim, né? Eu pago ao dentista o tratamento. E o casaco, já paguei o casaco ou ao casaco? Agora sim, eu paguei a alguém o casaco, então já paguei o casaco ao. Falou que comprei, paguei o casaco que comprei. Mais um, implicar. Presta bem atenção que esse daqui é um verbo bastante sutil. Olha os significados dele. Quando eu implico com alguém, eu tenho implicância, eu pego no pé. Então, minha preposição é o com. Agora, veja que quando esse verbo é pronominal, implicar-se, impliquei-me, implicamos-nos, eu tenho a preposição. É porque eu me envolvi. Implicar de acarretar simplesmente implica algo. Então vamos vendo como ele constrói essa estrutura desse jeito. A desatenção do motorista implicou acidente grave. Minha gente, o que aconteceu? Quem que implicou? Não foi a desatenção do motorista? A desatenção do motorista acarretou. Então, se acarreta não tem preposição, eu não ponho nada. Implicou acidente grave, do jeito que está correto. Depois, devem ser profundamente analisadas as consequências que essas medidas implicarão. Pessoal, quem que vai implicar? Essas medidas. Então, essas medidas é o nosso sujeito. O que elas farão? Elas implicarão algo, elas acarretarão algo, não vão se envolver, não é pronominal. Então aqui eu também tenho traço, não tenho nada. Na C, o ex-presidente implicou-se tráfico de influência. Olha como agora vem o nosso pronome. O nosso pronome dá a ideia de envolver-se. E isso daqui é com a preposição em. Então ele implicou-se em, porque é pronominal. E uma coisa implica outra. O que implica? Quem implica? Uma coisa. Esse é o nosso sujeito. Assim como aqui foi o ex-presidente o nosso sujeito. Tá? Então uma coisa o quê? Acarreta. Mais uma vez, outra. Então eu também tenho traço nessa estrutura. Vamos ver mais? Quando nós chegamos a verbos como informar, avisar e lembrar, perceba como ele tem dupla transitividade. Eu posso informar algo a alguém, mas eu posso informar alguém de algo. Eu posso avisar algo a alguém ou avisar alguém de algo. Eu posso lembrar algo a alguém ou lembrar alguém de algo. Então aqui ele pede para que a gente substitua pelos pronomes adequadamente, respeitando essa condição. Então vamos ver? Vim certificar, sempre pega o último verbo, que é ele que faz a regência. Quem certifica, certifica algo a alguém. Ele não está certificando o horário. Esse é o algo, é o objeto direto. Não está faltando o quê? O alguém. Então, vim certificar-lhe. Veja como aqui embaixo ele mudou e colocou o do. Ele fez a inversão. Se em cima eu certifico algo a alguém, aqui eu certifico alguém de algo. Então, tá? E certificar não, perdão, é informar. Estou aqui para informar, tiro, coloco o acento, informá-lo do ocorrido. Olha só essas duas frases aqui. É bom lembrar, vejam que a de baixo tem a preposição, lembrar que, e a de baixo lembrar de que. Isso já mostra para nós que esse termo é um objeto direto. E esse termo
é um objeto indireto. Então, eu tenho que completar com o que está faltando. É bom, aqui não está o objeto direto, então aqui é bom lembrar, lhe faltou o indireto. Aqui não é bom lembrar de que não virei amanhã, então é bom lembrar lo. Eu só substituí o que estava faltando. Nós avisamos do ocorrido. Quem avisa, avisa alguém de algo. Do ocorrido, então avisamos alguém, então nós o avisamos. Olha a F e a G aqui, preposicionado, não preposicionado. Quem informa algo a alguém, ou informa alguém de algo. Ele não informou alguém de que todos estão cientes, então posso informar de que todos estão, e como aqui que todos estão é o nosso objeto direto, enquanto em cima era objeto indireto, o que está faltando aqui? Posso informar-lhe que todos estão cientes. Mesma coisa, eu não apresentei os convidados, eu não apresentei aos convidados. Quem apresenta algo a alguém ou apresenta alguém a algo, né? Então, olha só. Os convidados, objeto direto. Aos convidados, objeto indireto. Então, o que eu faço? Eu não lhe apresentei, porque eu já tenho objeto direto. Embaixo, eu não o apresentei ou a apresentei aos convidados. É a minha estrutura completando toda essa relação. Tá bom? Vamos ver mais um? Aqui nós temos que colocar o pronome, né? Falou, vejam, lembre-se que eu tenho pronomes relativos e, como eu disse para vocês, quem determina a regência é o verbo que vem depois. A mesa, nos sentamos. Tá? Mal comportava. Quem se senta o quê? Em algum lugar? Se for cadeira, mas se for a mesa, então não. Então a mesa, aqui. Nos sentamos. O barco estávamos, tá? Nos sentamos a. Pessoal, quem está em algum lugar. Então, em que? Em que estávamos. Ele ofendeu a secretária, não simpatizava. Minha gente, quem simpatiza com alguém. Eu posso dizer com que, ou posso dizer com quem. Vamos colocar o com quem. Porque ele não simpatizava com ela. Às vezes temos de executar tarefas, não gostamos. Pessoal, quem gosta? Gosta de. Então, vamos lá? De que? Olha de onde vem a minha regência. O grau de segurança chegou à navegação aérea, ainda não satisfaz. Quem chega a algum lugar. Então, eu tenho novamente o aqui. O preso intercedi. Vejam que sempre é o grifo, o verbo que vem depois. Minha gente, quem intercede por alguém. Então, vamos colocar aqui, Por quem? Não intercede por, chega a. São insuficientes os dados dispomos. Pessoal, quem dispõe de alguma coisa. Então, de que dispomos? Olha a preposição. Não havia feira de amostras, ele não fosse. É o verbo ir. Quem vai a novamente. A que ele não fosse. Como vocês tratam as pessoas, lidam. Quem lida com alguém. Então, com. Né? E eu tenho o quem aqui, com quem. Vamos dar preferência. Com quem lidam. E depois,
Percorremos o Grande Bosque, centro se ergue o museu. Pessoal, ele se ergue em algum lugar, mas olha o bosque, olha o centro, eu posso usar o em cujo. Que fica perfeito, tá? Ele se ergue em algum lugar. Certinho? Então você vê aí como funcionou de maneira bem clara e interessante o emprego da regência, o pronome relativo. Marque muito bem que essa daqui é outra estrutura que geralmente cai nas provas de concurso. Beleza? A gente volta depois com mais regência para você.